Olá, eu sou Miguel Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Esse mês de maio, nós completamos 10 anos da Feira da Reforma Agrária e fizemos a maior feira da reforma agrária de toda a história do Brasil, do Movimento Sem Terra. Foram mais de 620 toneladas de alimentos comercializadas ou doadas para organizações e movimentos populares. Participaram mais de 180 cooperativas, tivemos inúmeros grupos culturais, coletivos, recebemos a visita de muitos amigos e amigas defensores da reforma agrária. E aí a gente imagina, se o MST fez isso em 3 dias, só num bairro da cidade de São Paulo, o que nós não poderíamos fazer se as 100 mil famílias que estão acampadas estivessem nesse momento democratizando o acesso à terra, produzindo alimentos saudáveis nos latifúndios, nas propriedades que não cumprem a função social em nosso país. Porque, afinal de contas, a Feira da Reforma Agrária também demonstra tudo aquilo que o agronegócio não é capaz de fazer. Produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. Porque a lógica do agronegócio é a produção intensiva, com alta mecanização, com uso intensivo de agrotóxicos, mas principalmente monocultura e para exportação. E aí sabe por que o nosso café está R$30, R$40? Porque a prioridade do agronegócio é vender aos milhares de toneladas para a China, não pensa no mercado interno, a gente fica com o que tem de pior no processo e acaba tendo que há uma escassez desses produtos, porque afinal de contas, com a valorização do câmbio, com tudo isso, vale mais para o agronegócio exportar o café, como ele já fez com o arroz na pandemia, vocês estão lembrados, enquanto o agronegócio lucrava especulando com o arroz, mandando para o exterior, aqui no Brasil se servia o arroz quebrado, a sobra do arroz, a casca, porque essa é a lógica que o agronegócio trabalha, pensar em si mesmo, pensar nos dólares, pensar na exportação. Então, só a reforma agrária pode alimentar o povo brasileiro e produzir de forma saudável. E por que nós não estamos hoje tendo mais famílias assentadas, mais famílias que estariam produzindo alimentos, produzindo agroindústrias, atuando de forma cooperada para alimentar o povo brasileiro? Existem 2 explicações de por que o governo federal é tão lento, por que falta capacidade do governo federal para realizar a reforma agrária nesse momento. Uma delas está no Congresso. Hoje, parte do orçamento público, parte do orçamento brasileiro, aquilo que eu, você, que todos nós contribuímos com o Estado na forma de impostos, das nossas obrigações e que os ricos contribuem com muito pouco, esse orçamento brasileiro hoje em partes está sequestrado pelos parlamentares, pelos senadores na forma de emendas. Nunca antes na história desse país, infelizmente, os parlamentares tiveram tanto direito a decidir aonde seria investido o orçamento. Então, são 50 bilhões de reais do orçamento que não é o Poder Executivo que decide, que não é nenhuma consulta popular que decide, que não é nenhum orçamento participativo. É o vereador, a sua base eleitoral, a sua vontade, os seus compromissos locais. Então, muitas vezes, alguns ministérios vão ficar inviabilizados, como é o caso, o Ministério dos Esportes tem 80% do seu orçamento definido pelos parlamentares, não pelo ministro, não pelas políticas públicas que nós necessitamos. Como é que você pensa um país com possibilidade, com capacidade olímpica, com capacidade de receber a Copa do Mundo de futebol feminino, que tem a capacidade de gerar novos atletas, novos para-atletas, quando quem decide não é a política pública, não são os desportistas, não são os técnicos, é a vontade do deputado de atender o seu vereador, o seu prefeito, de pensar na sua eleição. E fica mais grave quando a gente pensa o Ministério da Saúde tem 50% do seu orçamento sequestrado pelos parlamentares. E assim sucessivamente. Então imagina que do universo gigante, do orçamento público, tem 50 bilhões que não é o presidente, que não é o ministério, que não é nenhuma consulta popular que decide. É o deputado e os seus compromissos. E isso inviabiliza. Até porque a gente já viu várias vezes que quando o deputado quer pressa para a sua emenda, chantageia o governo
ou se mobiliza no Congresso para barrar determinados projetos ou para acelerar outros, conforme o seu acordo. Esse é o caso, por exemplo, do PL de licenciamento ambiental, que o Senado aprovou agora, depois de já ter passado pela Câmara, e que volta. Um retrocesso de mais de 40 anos. Praticamente libera tudo. Cria figuras jurídicas como um licenciamento autodeclarado, em que, na verdade, isso vai abrir a boiada, como sonhava o bolsonarismo, para que nem as empresas, nem o agronegócio precisem respeitar nada da lei ambiental. Justo nós, o Brasil, que tínhamos uma das leis ambientais mais avançadas de todo o mundo. Justo nós, o Brasil, que vamos receber a COP30 em novembro em Belém do Pará, e o nosso cartão de visitas a gente rasga as leis, a gente rasga a legislação para sempre favorecer o agronegócio, principal responsável pelo desmatamento, pela seca do cerrado, por outros crimes ambientais. Então, esse é o modo de operação do parlamento, que acaba sequestrando 50 bilhões de reais na forma de emendas. Mas tem um sequestro pior, que é o sequestro do mercado financeiro, o sequestro da chamada Faria Lima, dos grandes bancos. Esses bancos têm ganho cada vez mais graças à ação sucessiva do Banco Central em aumentar a taxa Selic. Nós estamos com uma taxa Selic de 14,75. A taxa Selic é a taxa básica do mercado, ela que serve como referência quando você vai numa loja, quer comprar uma geladeira, essa taxa que é referência para saber quanto de juros você vai pagar em cada prestação. Quer comprar uma airfryer, vai parcelar? É isso que vai entrar. Pegou um empréstimo para fazer um puxadinho, para ajudar na família, caso de doença, é esse juro que vai incidir. O que acontece? Como o Brasil tem metas de inflação, o Banco Central tem aumentado sucessivamente essa taxa de juros, propositalmente, isso não é nenhum segredo, os presidentes do Banco Central dizem isso, para desanimar o consumidor a consumir. Ele quer baixar a inflação, freando o consumo, como se o Brasil não tivesse capacidade de oferta, como se o nosso parque industrial não tivesse capacidade de ampliar a demanda. Então o trabalhador está recebendo um pouquinho mais, quer comprar uma geladeira, quer comprar um airfryer, quer fazer um puxadinho na casa, o Banco Central está dizendo, vamos parar esse sujeito para diminuir a inflação. Ao invés de dizer, vamos liberar crédito para aumentar o número de empregos nas fábricas, para ter mais geladeiras, para ter mais airfryer. Só que além de tudo, esse argumento do Banco Central de que o que gera a inflação é a demanda dos consumidores é mentirosa. O que tem gerado a inflação é a escassez de alimentos, porque o agronegócio envia para o exterior, e a taxa de câmbio, porque o dólar está mais valorizado do que o real. Mas o que o Banco Central tem feito para conter a alta do dólar ou a alta dos alimentos? Absolutamente nada. Então, no fundo, por trás dessa mentira de que o aumento da taxa Selic é para reduzir a inflação, o que o presidente do Banco Central tem feito, os seus diretores, sucessivamente ao longo dos anos, é criar a Bolsa Faria Lima. Como a economia não cresce, porque a nossa burguesia é preguiçosa e ao invés de investir na industrialização, coloca o seu dinheiro no banco, o governo garante que essa burguesia receba 14,75 de juros, sem gerar um emprego, sem abrir uma fábrica, só emprestando para o governo. E cada vez que aumenta a taxa de juros em 1 ponto percentual, segundo o próprio Banco Central, são 50 bilhões de reais que saem do orçamento público e vão para o pagamento da dívida pública para esses banqueiros. Ou seja, quando o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, aumentou em 0,5 a taxa de juros na última reunião do Copom, ele entregou de graça, como auxílio para os banqueiros, o mesmo valor que as empresas chinesas disseram que vão investir no Brasil nos próximos 5 anos. As empresas chinesas anunciaram 23 bilhões, o Gabriel Galípolo deu em uma tarde 25 bilhões para o mercado financeiro. Ou seja, cada vez que o Banco Central aumentou em 1 ponto, ele deu um emendão para Faria Lima. Então, aquilo que os deputados nos sequestram e nos consomem por ano, o Banco Central entrega quase mensalmente, nos assalta a nossa carteira, tira do nosso bolso, proíbe, bloqueia a construção de hospitais, de escolas, etc., para que os grandes bancos tenham a tranquilidade de, nesse processo de baixo crescimento econômico, não ter perda às nossas custas. Por isso, é muito importante que a gente construa
experiências e ações e movimentos que possam questionar essas situações que nós estamos mencionando aqui. A falta de participação popular, a falta de presença popular nas definições dos rumos políticos, como do parlamento, como o parlamento discute uma lei como o licenciamento ambiental sem consultar a população, como discute uma lei como a unificação das eleições e o fim da reeleição sem consultar a população. A democracia ela é representativa, mas ela ganha mais força quando ela é participativa. E por isso que o movimento também tem no seu radar, pensando na participação popular e na necessidade de enfrentar o sistema financeiro e a forma como sequestra o nosso orçamento público, participar ativamente do plebiscito popular que está sendo convocado por movimentos populares, por movimentos sindicais, por organizações populares, para perguntar para a população: você é favorável que os bilionários, que os super ricos paguem mais impostos que você, trabalhador, trabalhadora? Essa é a nossa pergunta. Se você é favorável que os super ricos que não trabalham, que ganham só em cima dos favores do Banco Central, 14,75%, 15%, que ganhem só com especulação, paguem mais impostos do que nós que trabalhamos, envolva-se no plebiscito popular sobre a taxação dos super ricos. E esse plebiscito vai discutir outra coisa que é fundamental e importante para todos nós: o fim da escala 6.1. Está na hora da gente ter mais vida, ter mais tempo para a família, para a namorada, para os amigos, para o pet, para não fazer nada, né? E é um absurdo em pleno século XXI, com todo o aumento da tecnologia, com tudo que tem disponível, que a gente tenha que trabalhar 6 dias por semana para ter um dia de folga. É possível viver mais, é possível viver melhor e é possível sim trabalhar menos sem sem que a sociedade perca por isso. Por isso, o plebiscito também vai discutir: você é favorável à mudança da escala 6.1? Você é favorável à redução da jornada de trabalho? O MST é favorável a reduzir a jornada de trabalho, é favorável a reduzir a taxa de juros para retomar a industrialização e vai lutar, hoje e sempre, para produzir mais alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro, como nós fizemos na Feira da Reforma Agrária e como nós fazemos todos os dias nos assentamentos. E vamos seguir lutando para que mais famílias que hoje estão acampadas, através das marchas, das ocupações e das pressões, sejam assentadas para produzir mais alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro. Então nos encontramos nas próximas análises e conjunturas e uma boa luta para todos e todas